Aren't you glad you're in the house of the Lord this morning? Some of you have went to church earlier and now you're here. I'm assuming DJ, unless you skipped church earlier. So, all right, good. Thank you for being here this morning. Today is a special day for us here at Christ the Rock. Hoje é dia muito especial para nós aqui na Cristo a Rocha. What we're about to step into isn't just a leadership change. Aquilo em que estamos prestes a entrar não é apenas uma mudança de liderança. This is a spiritual moment. Isto é momento espiritual. This is a family moment. Isto é momento de família. This is a God moment. Isto é momento de Deus. And I promise you this is a good moment. E eu prometo-vos, este é bom momento. Nobody's getting fired or replaced today. Hoje ninguém vai ser despedido. It's all good. Está tudo bem. The Bible teaches us that God works in seasons. A Bíblia nos ensina que Deus trabalha por estações. Ecclesiastes says there is a time for everything. No livro de Eclesiastes está escrito que há tempo para tudo. A time to plant, a time to harvest, a time to begin, and a time to transition. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de começar e tempo de transição. Today we are standing in one of those moments together. E hoje estamos juntos diante de esses momentos. I want you to hear your pastor's heart clearly. Quero que ouçam claramente o meu coração. This is not an ending. Isto não é fim. This is a continuation. Isto é uma continuação. We are not losing something, but we are building upon something. Não estamos a perder algo, estamos a construir sobre algo. Hebrews 13:7 says, "Remember your leaders who taught you the word of God and follow their examples of faith." Hebreus capítulo 13, verso 7 diz assim: Lembrai-vos de vós líderes que vos anunciaram a palavra de Deus e imitai a sua fé. We're not forgetting the blood, the sweat, the tears that have been cried on this altar from the years of Luso American Pentecostal Church. Não estamos a esquecer o sangue, o suor, as lágrimas e as orações da Igreja Pentecostal Luso-Americana. We will never forget those mighty pastors that have preached at this altar and have come out of this church. Nunca esqueceremos aqueles poderosos pastores que pregaram neste lugar e saíram desta igreja. In fact, many of those that have been here years ago would be overjoyed with seeing you here today. Em facto, muitos daqueles que já saíram da igreja estão alegres de ver vocês todos aqui. We love Pastor John and are thankful for him and all the faithful, the key word there is faithful years that he has been here. Amamos o pastor João e estamos gratos por ele por todos os anos de fidelidade, e a palavra é fidelidade que sempre serviu aqui nesta igreja. We look forward to building upon his time, and we are excited to see what God does. Queremos construir sobre o tempo que ele deixou e estamos felizes, muito felizes para ver o que Deus vai fazer. We see in Scripture that Moses led and then Joshua stepped in. Elijah led and then Elisha stepped in. Vemos nas Escrituras, Moisés liderou e depois Josué entrou. Elias liderou e depois Eliseu entrou. E em cada desses momentos, And each of those moments, God didn't stop working. He continued his work through the next leader. e em cada desses momentos, Deus nunca parou de trabalhar. That's exactly what we believe God is doing here right now. Isso é exatamente o que acreditamos que Deus está fazendo aqui mesmo neste lugar. This wasn't a quick decision. This wasn't something that we rushed into. Isto não foi uma decisão rápida, não foi algo sobre nós. As a church, as a pastoral leadership, and as a board, we prayed about it,
we sought the Lord, we had conversation, and we took our time to wait on the Lord. Como igreja, como liderança pastoral e diretoria, nós oramos sobre isto. Buscamos ao Senhor, tivemos conversas e tomamos o tempo necessário. We sat with Pastor John earlier this year, and he shared his heart of being tired in this season and ready to step into a new season, and we wanted to honor that. Sentamos com o pastor João, ouvimos o seu coração e ele estava cansado e pronto para entrar numa nova estação. We didn't just take what Pastor John said and move forward. We brought it to the Lord. We sought his face, we prayed, and God gave us peace. Não pegamos simplesmente nisso e avançamos. Levamos perante Deus. E enquanto oramos, Deus nos deu paz. As we sought his face and prayed, God opened doors. As we prayed, God confirmed again and again. Enquanto oramos, Deus abriu portas. Enquanto oramos, Deus confirmou isso muitas vezes. Amen. We truly believe this is what God is leading us to do, and we are moving forward together with confidence and in unity because we know the Lord has plans here on Rock Street. Acreditamos verdadeiramente que isso que Deus nos está a conduzir a fazer, estamos a avançar juntos com confiança e em unidade, porque sabemos que o Senhor está nisto. So, church family, those that call this home, I want to speak directly to you. Por isso, amada igreja, quero falar diretamente convosco. Celebrate Pastor John. Love Pastor John, but now you need to receive Pastor Silvino. Ama o pastor João, recebe o pastor João, mas agora estamos recebendo o pastor Silvino. 1 Thessalonians 5:12 tells us to honor those who are your leaders and give them wholehearted love. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13 diz assim: respeitai aqueles que são os vossos líderes e demonstrai-lhes amor de todo o coração. So I charge you this morning to pray for your pastors. Por isso Support him, stand with him. deixo-vos este encargo: orai por ele. Hebrews 13. Apoia Oh, sorry. ele e permanece ao lado dele. Hebrews 13:17 says, their work is to watch over your souls. Hebreus 13, verso 17, o seu trabalho é velar pelas vossas almas. Most of you will never know the weight that your pastors carry for you. Muitos de vocês não sabem o cargo que os vossos pastores carregam sobre This is for eles. everybody. If you go to a different church and you have a pastor, bathe your pastor in prayer. Isso são para todos. Se vocês atendem a outra igreja, vocês que apoiam os vossos pastores. I heard one amen. E só ouvi amém. Can we try it again? Hallelujah. This is not casual today, even though I'm dressed casual compared to ADL. Isto não é algo That you casual. translated. This is spiritual today. Isto é espiritual. And let me help you understand something this morning that's important. E deixe-me ajudar vosso com isso. You will be tempted to do this, but don't do it. Você vai ser tentado a fazer isto, mas Do não not- fazem. We got to practice more. Remember, Portuguese there's more words. There's a lot more words. You're going to be tempted to compare seasons, but don't do it. Você vai ser tentado para comparar estações, mas não façam isso. The devil used comparison to steal your joy. O inimigo, ou então o diabo, usa comparação para roubar o seu joy, felicidade, alegria. The devil will do anything he can during this transition to create division. O inimigo vai fazer tudo o que ele pode para
para fazer divisão na igreja. In the fall this past year, No outono este ano passado, after English and Portuguese, some of you might have seen this, depois do culto inglês e português, a woman was possessed with a demon in front of the church. uma mulher estava possessa, I'm off script here. He doesn't know what I'm about to possessa say. na frente da igreja. Josh, James, and a bunch of people cast out the demon in front of our church. Alguns membros da igreja cast out. Kicked it out. Expulsaram, that's a big word. Expulsaram o demônio que estava dentro dessa mulher. But you understand what I'm saying, right? Mas você There was a diz- demon and it's gone. Você está entendendo? Tinha demônio, mas ele já fugiu. Yes, praise God. But since that time, Mas entre esse tempo, we have felt spiritual attack on Rock Street. nós estamos experimentando estações de o inimigo está contra nós. In my spirit, I feel as though maybe perhaps the devil forgot about Rock Street. No meu espírito, eu penso que o inimigo esqueceu da igreja aqui no Rock Street. But I feel like we're back. Mas eu penso que estamos de That the novo. Holy Spirit is here. Que o Espírito de Deus está aqui. That He wants to do more. Ele quer fazer mais. And the devil is going to keep attacking. E o inimigo vai continuar a atacar. Even leading up to Friday night, we had a night of worship. E também seguindo até sexta-feira passada, Getting multiple churches together. estava coordenando muitas igrejas aqui para louvor. And the devil doesn't like that either, so there were attacks from that too. E o diabo não gosta de louvor e ele estava atacando. But praise be to God, we had a full service on Friday, a full service before this, and there's almost a full service today Mas here. glória a Deus que nós tivemos culto abençoado, cheio, e hoje mesmo de manhã tivemos culto abençoado. Isaiah 43:19 says, "See, I am doing a new thing." Isaías 43, verso 19 diz assim: Veja, eu estou a fazer uma coisa nova. But this new thing Mas is essa not coisa nova, just for him. essa coisa nova não é só para ele. This man, Este homem, this pastor, este pastor, and because Pastor John's going to still be here, e este they need your pastor prayer. João, They todos need your help. precisam oração. They can't do it alone. Eles não podem fazer sozinho. Lucy needs your prayer. Irmã Lúcia, The power of a pastor's wife. I have been o saved by poder that, by my wife. poder da oração de uma pastora. And having conversations with them, I'm way off book here. Having conversations with them for the last year, E tivemos conversões há mais de ano com esse casal. their relationship has blessed my A heart. sua relação abençoou o meu coração. And that I have no doubt that they are called, as Pastor Jack would say, for such a time as this. E eu não tenho dúvida que Deus chamou eles para esse tempo. Don't miss the new things that God is going to do because you're holding too tightly to the old things. Não percam a coisa nova por estarem agarrados à coisa antiga. God desires to continue to use this church, but it's not about you. It's about what He has called us to do together. Deus deseja continuar a usar esta igreja, mas não se trata de vós, mas o que Deus nos chamou a fazer. Keep your eyes on Jesus. Mantenham os seus olhos em Jesus. Pray for your pastors. Orem pelos vossos pastores. Offer to help your pastors. Oferecem para ajudar I os feel like we need to vossos translate that pastores. into as many languages as possible. And everyone that's not from our church laughed. Be part of what God is doing here at Christ the Rock. Don't be a bystander, be a participant. Sejam parte do que Deus está fazendo aqui na igreja. Pastor John, Pastor João, you have served this church faithfully for so many years.
Você serviu essa igreja fielmente durante muitos anos. You have prayed, you have preached, you have shepherded faithfully. Oraste, pregaste, pastoreaste e permaneceste sempre fiel. I just want to say this to you that I've seen a lot over the years, but I bet you've seen more than you could ever tell a story about. Quero apenas dizer isto. Viste muito ao longo dos anos, provavelmente mais do que gostarias de ver, But you stayed faithful. mas permaneceste sempre fiel. 2 Timothy 4:7 says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Segundo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. And Pastor John, that reflects your life, and today we honor you and appreciate you. E Pastor João, isto reflete a sua vida e hoje honramos você. Today is not the only day that we're going to celebrate Pastor John. Later this year, we plan to celebrate appropriately to honor him and his years of ministry that he deserves at this church. Hoje não é a única vez que vamos celebrar o Pastor João. Ainda este ano, antes de acabar, vamos ter um culto especial de celebração, onde podemos honrar o Pastor João. Because what God has done through Pastor John deserves to be celebrated the right way, we will also make sure there's food involved. Porque tudo o que ele fez merece ser honrado e nós vamos ter um culto especial e vai ter comida também. Right? If that you amen for. Pastor John, will you mind coming forward right here? Pastor João, pode vir à frente. Pastor John, I want to speak into you personally. Pastor João, quero falar contigo pessoalmente. Step into this next season with peace. Entre nesta nova estação com paz. In Psalm 92, it says, the righteous will flourish. Even in old age, they will still bear fruit. Salmo 92 diz assim: o justo florescerá, mesmo na velhice, continuará a dar fruto. Scripture said old age, not me. Pastor John, this is not the end of your faithfulness. Pastor João, isto não é o fim da tua frutificação. This is a new season of faithfulness. Isto é uma nova estação. Pastor John, I charge you to rest without guilt. Eu deixo este encargo, descansa sem culpa. Because sometimes pastors don't know how to rest. They just visit other churches and critique sermons. Porque muitas vezes os pastores não sabem descansar, eles só visitam outras igrejas para criticar as mensagens. We look forward to you remaining a spiritual father in this house. Permanece sempre pai espiritual nessa casa, Encouraging, praying, and supporting Pastor Silvino. encorajando, orando e apoiando o vosso pastor Silvino. Your role is not ending, it's just changing a little bit. And your voice still matters. O seu cargo não está a terminar, está apenas a mudar. E a sua voz continua a ser sempre importante. As you may know, Denora could not be here with us this morning. She's in Rhode Island Hospital. We prayed with her yesterday, and I know her heart is with you today. But can we just pray for Pastor John and Denora as they go into this next season? If you want to just reach out your hands and we'll pray together. E muitos de nós sabem que a irmã Dinori está no hospital. Vamos orar por esse casal. You know what? Let's change it up. Deacons, pastors, let's lay hands on this mighty man of God. Vamos Everybody chamar that os can come up. pastores, os diáconos que venham à frente orar pelo pastor João. Thank you, Jesus. Pastor Jack, you can come forward. Any pastor that's in a house, qualquer pastor que esteja hoje presente.
We're going to do a lot of praying this morning, just so you know. Amen. Father God, we lift up Pastor John before you this morning, and we thank you for the mighty, faithful man of God that he is. Lord, I pray that you will give him peace in this season of transition, a sense of completion that he has done, he has run, he has been faithful. But Lord, that you would also let him know that he's still needed, he's still wanted, he's still loved, he's still desired, and he is still a child of the Most High King. So Lord, we pray blessings on him and Denora right now, above and beyond what they could even imagine, God. That Denora in her hospital bed right now would feel your presence, God. That she would feel your touch through all of her body, Lord, from the top of her head to the soles of her feet. That you would touch the operation tomorrow and beyond, Lord. That you would be there in every moment. Thank you for your faithfulness to Pastor John. Bless him, Lord, in this next season, and we're excited to see what he continues to do for you, Lord. Bless him and his family. In Jesus' name, amen and amen. Can we give Pastor John a round of applause for all these years? Pastor John, you can be seated for now if you want. At this time, we would like to call Pastor Silvino and his wife Lucy to come to the same spot, if you don't mind. Neste momento, queria chamar o pastor Silvino e a sua esposa Lucy. Lucy, I want to acknowledge you first. Irmã Lúcia, quero reconhecer você hoje. You stand beside your husband. Você está ao lado do seu esposo. You support him, and not everyone knows the weight that the two of you already carry and will carry. Você apoia e nem todos sabem o peso que vocês dois vão carregar. You pray with him, and you carry this calling in your own way. Você ora com ele e vai carregar este chamado à sua maneira. You may not always be the one holding the microphone, but you are part of the ministry that God is doing here at Christ the Rock. Talvez você nem sempre seja quem segura o microfone, mas faz parte do ministério. We want you to know that we see you, we appreciate you, we love you, and we are praying with you too. Queremos que você saiba que nós vemos você, valorizamos você e amamos você e também estamos orando por você. Pastor Silvino, the Bible says in 1 Peter 5:2, shepherd the flock that God has entrusted you with. Pastor Silvino, no primeiro livro de Pedro, capítulo 5, verso 2, diz assim: apresentai o rebanho de Deus que vos foi confiado. So this morning I charge you first to shepherd your flock with love. Por isso, deixa esse encargo. These are not just people, these are people that Jesus died for. Pastoreia este rebanho com amor. Estes não são apenas pessoas, são pessoas que Deus ou Jesus morreu. Pastor Silvino, I charge you to lead with humility. Pastor Silvino, deixa este encargo, lidera com humildade. If you ever feel like you've got it all figured out, that's a sign that you don't have it all figured out. E deixa-me dizer isso, se alguma vez sentires que já tens completado tudo, este é o sinal que não ainda foi completado. Stay dependent completely on the Holy Spirit. Permanece dependente de Deus e o Espírito Santo. Pastor Silvino, I charge you to protect unity in the house at all cost. Pastor Silvino, deixe-te este encargo, protege a unidade e todo o custo. In Ephesians, it tells us to make every effort to keep yourself unified in the Spirit. Efésios 4 diz assim: façam todo o esforço para manter a unidade do Espírito. Side note, let me tell everybody else the same thing. E agora deixa falar para a igreja a mesma coisa. People like to talk. Pessoas gostam de falar.
People like to, Pessoas gostam de murmurar. and a good time to do that is when we're comparing a new pastor to an old pastor. E bom tempo para fazer isso é quando nós comparamos um pastor com outro pastor. But does that bring glory to God? Mas isto não traz glória para Does Deus. it bring glory to God to tear someone else down? Isso é uma pergunta. Isto traz glória para Deus? So I just want to set a precedent because we've had, Eu só quero deixar isso assim. we could have issues in the past and in the future. So we just want to make sure we go into this next seating trusting God. Porque podemos ter problemas se isso continuar, e quero deixar assim que entramos numa estação nova, não compare os pastores. At the end of the day, the shepherd of this church is Jesus. No fim do dia, o pastor desta igreja é Jesus. I am blessed to have been blessed to be the lead pastor, but Jesus is the lead pastor. Eu fui muito abençoado para ser o pastor principal desta igreja, mas Jesus é o principal pastor. And we believe and entrust the Portuguese with Pastor Silvino because his lead pastor is Jesus E too. nós acreditamos nisto porque o líder do pastor Silvino é Jesus. Pastor Silvino, I charge you to preach the word faithfully. Pastor Silvino, eu encargo você para pregar a palavra de Deus fielmente. And above all else, I charge you to stay close as you possibly can to the Holy Spirit. E acima de tudo, encargo você de estar junto ao Espírito Santo. And as we just said, this is not your church, this is God's church. E como nós já dissemos, isso não é a sua igreja, isso é a igreja de Deus. And you are being entrusted to care for E his você people. está sendo encarregado para liderar esta igreja. Pastor John, if you could come forward this time with your Bible. In Scripture, Pastor Silvino and Lucy, you can come up here as well. Oh, is she coming up? Oh, yeah, both are coming up. My wife told us so. Good. In Scripture, we see moments where leadership is passed intentionally. Nas Escrituras, vemos momentos em que a liderança é transmitida de forma intencional. So today we recognize that, Por isso, hoje reconhecemos isso. and as a representation, we have this prayer shawl. E como uma representação, temos este chal. I'll have you hold it for a second. I'm going to ask Pastor John to take the mantle that he's been carrying for all these years. Now, get it, this is symbolic, okay? Eu vou pedir ao pastor João para pegar no manto que carregou estes anos todos. Quero que a igreja saiba, isso é símbolo. And to place it upon Silvino as a symbol of blessing, trust, and continuation. E colocar sobre o pastor Silvino como símbolo de bênção, confiança e continuidade. You're going to read that thing? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Glory to God for everything that He has done and been faithful to our lives all these years. Pastor João de Jesus Melo, neste tão sagrado momento, e em nome do Senhor Jesus Cristo, passo a minha sucessão pastoral para o pastor Silvino Carreiro e que Deus ricamente o abençoe.
I, Pastor John de Jesus Mello, at this sacred moment, in the name of Jesus Christ, I pass my succession of pastoral obligations to Pastor Silvino Carreiro. Had a private prayer moment with them there. Thank you, Pastor John. Pastor John, if you can be seated if you want for a moment. Pastor Silvino, from Pastor Erica and myself, we want to give you something. When I was honored about 3 years ago to stand on this stage and be installed as the senior pastor, the lead pastor, I got a rod, a shepherding rod from my mother-in-law and my father-in-law, and I thought about giving away one of them, but then I found out they were going to be here today, so I didn't want to do that. So, Pastor Silvino, da parte da pastora Erica e o pastor Rob, quero te dar algo. Foi cajado que foi entregue ao pastor Rob uns 3 anos atrás pelo pastor Jack e a sua esposa Kathy, e quero fazer a mesma coisa hoje com vocês. So this is a shepherding rod, and in Psalm 23 it says, "Your rod and your staff, they comfort me." Isto é cajado de pastor, e Salmo 23 diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. This represents guidance and protection and care and leadership. Isto representa orientação, proteção, cuidado e liderança. And even though you may be tempted, it's not for this. E mesmo que você está tentado, isto não é para. This is for leading your people well. Isso é para guiar o seu povo bem. And our wonderful Mario also put your initials on the top. E o nosso irmão Mario, ele pôs a sua initials aí no cajado. My rod is in my office, and I can see it every day when I'm preparing my sermons, and it reminds me of the humble calling that I have. So thank you, Mom and Dad, for giving that to me, and that inspired me to give this to you. O meu cajado está nas minhas offices, e todas as vezes que me sento lá e preparo pregações, me lembra sempre a chamada que Deus pôs na minha vida. Hallelujah. Aleluia. Hey, we're almost done. At this time, I'm going to ask Pastor Jack to come forward. And then, Neste momento gostaria de chamar o pastor Jack a vir à frente. if you don't know, the whole concept of Pastor Silvino becoming a pastor started with Pastor Jack, and he helped him go through the credentialing process with Pastor John and some people from the district. So we thought it would be appropriate today to have Pastor Jack anoint him with oil. But all the other pastors and deacons in the church would come forward and surround your new Portuguese pastor. Muitos de nós não sabem, mas este chamado de Deus começou há uns anos atrás, quando o nosso pastor Jack era o líder da nossa igreja, e agora está continuando com a liderança da nossa igreja, e queremos chamar os pastores, os diáconos, que venham orar pelo pastor Silvino. Pastor Kathy. Pastora Kathy pode vir à frente. Praise the Lord. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. It's a day of celebration. Praise É God. dia de Amen. celebração. Glória a Deus. We don't want a dead church on a day of celebration. Nós não queremos uma igreja morta num dia de celebração. I'm going to pray a blessing over you.
Eu vou orar uma bênção sobre você. But before I do, I want to share a word with you that I believe that God has for you. Mas depois de orar, antes de orar, eu quero I may say some of deixar this- uma palavra que Deus falou a mim. I do that all the time. I may say a few things that Pastor Rob said, but he shouldn't have said it. Eu, se calhar, vou dizer algumas palavras que o pastor falou, mas ele não devia de falar. God has called you to the ministry. Deus chamou você para o ministério. And today he is commissioning you E hoje Ele está começando você for the work that he has for you. para a palavra que Ele tem dado a você. It's a wonderful day of celebration. É um dia bom And I hoje. speak to both of you. E eu So estou when I fal- say you, I talk to both of Estou you. falando para vocês dois. He has called you to be a shepherd. Ele chamou para você ser o pastor. Awesome responsibility to be É a uma shepherd. responsabilidade bem grande. The sheep are lost without the shepherd. As ovelhas estão sumidas sem o pastor. No one cares for the sheep like the shepherd. Ninguém tem carinho pelas ovelhas como o seu pastor. It's a calling of sacrifice. É uma chamada de sacrifício. It's not a position. Não é uma posição. It's a calling. É uma chamada. An awesome calling. É uma chamada boa. A responsibility at some point you're going to wish you never had. Uma responsabilidade que chega um tempo que você vai dizer que não queria essa But it's an responsabilidade. honor. It's an honor Mas é uma to be honra called by God para ser chamado por Deus, to be his shepherd para ser o seu for pastor, his flock. pessoas, o seu And rebanho. he's called you for such a time as E Ele this. chamou para esse tempo. He may have more in the future, Ele pode ter muito mais no futuro, but this is your mas responsibility now. este é a sua responsabilidade agora. As a shepherd, E como pastor, you have to watch over your flock. você tem que ver sobre o seu rebanho. And the sheep are not always easy to deal with. E as ovelhas não são sempre They have their own simples minds. para... They have their own minds, Eles têm as suas maneiras, but you have to keep them in line. mas você tem que God guiá-las. is going to hold you accountable for your sheep. E você vai ser hold accountable. Você And you are vai to ter de listen dar contas a Deus. To God for direction and guidance. We never listen to the sheep for direction and guidance. We listen to God for direction and guidance. Nós nunca ouvimos a voz das ovelhas por direção. A gente sempre ouve a direção de God Deus. has a purpose and a plan. Deus tem um propósito e um plano. The sheep doesn't know what it is. As ovelhas não sabem disso. You may not know what it is, Você se calhar não sabe, but He knows what it is. mas Deus sabe And o so you have to plano. follow His leading, His direction, and the guidance of the Holy Spirit. E você há de seguir a liderança sobre o Espírito Santo e Deus. Sacrifice. Sacrifício. Tears will be shed. Muita lágrima vai Hairs will be pulled correr. out of your head. Yours, not his. Muito cabelo vai cair. O seu cabelo, pastor Silvino, já foi. You will wish that God never called you. You will wish that God never called you, Você vai querer que Deus nunca te chamou. but He has. Mas Deus chamou And you você. can't run from the call. E você não pode ignorar a You have to chamada. stand up for what's right. Você tem que estar firme. Don't ever preach a watered down message. Nunca prega uma palavra morta. Never compromise the word of God. Nunca traz compromisso. If you love your sheep, you will preach the truth Se você ama o seu rebanho, você and let há God de do what He pregar. wants to do in their E lives. você vai fazer o que Deus tem. That is para- your calling. Isto é sua We are chamada. pastors. We are under shepherds Nós somos to pastores the true shepherd. e Deus é o nosso. It is Him that you have to answer to. E é Ele que você tem que seguir. Isn't it wonderful to be called by the Lord? Não é? You see what you got to look forward to? I'm going to anoint you. I'm going to have, if you can place your hands on Eu Lucy. vou orar por você e ungir com óleo. Heavenly Father, Pai nosso, in the precious name of Jesus, no nome de Jesus, I anoint Flavino eu te unjo com and Lucy, óleo, his helpmate, that they will serve you faithfully. que eles all the seguirão days of their os life, dias Lord God. das suas vidas. Lord, you know
what Deus, it's like to be a shepherd. você sabe. You know the responsibility of leading by example, Você sabe a responsabilidade. but if they do, Mas se eles, we know that you will bless se everything that eles they do. seguirem a tua chamada, eles And that the serão sheep will follow. abençoados. Let them do true to your word. Let them to honor you in everything that they do. Que eles honram a tua palavra. May the sheep know that they have a pastor here, a As shepherd that they ovelhas- can trust. Que as ovelhas sabem That que they isto é can follow. pastor aqui. Heavenly Father, Pai nosso, in the precious name of Jesus, no nome de Jesus, I anoint Flavino eu te unjo and com Lucy, óleo. his helpmate, that they will serve you faithfully. Que eles all the seguirão days of their os life, Lord dias God. das suas vidas. Lord, you know what Deus, it's like to be a shepherd. Você sabe. You know the responsibility of leading by example, Você sabe a responsabilidade. but if they do, Mas se eles, we know that you will bless se everything that eles they do. seguirem a tua chamada, eles And that serão the sheep will follow. abençoados. Let them do true to your word. Let them to honor you in everything that they do. Que eles honram a tua palavra. May the sheep know that they have a pastor here, a As shepherd that they ovelhas- can trust. Que as ovelhas sabem That que they isto é can follow. pastor aqui. Heavenly Father, Pai nosso, in the precious name of Jesus, no nome de Jesus, I anoint Flavino eu te unjo com and Lucy, óleo. his helpmate, that they will serve you faithfully. Que eles all the seguirão days of their os life, dias Lord das suas vidas. Lord, you know what Deus, it's like to be a shepherd. Você sabe. You know the responsibility of leading by example, Você sabe a responsabilidade. but if they do, Mas se eles, we know that you will bless se everything that eles they do. seguirem a tua chamada, eles And that serão the sheep will follow. abençoados. Let them do true to your word. Let them to honor you in everything that they do. Que eles honram a tua palavra. May the sheep know that they have a pastor here, a As shepherd that they ovelhas- can trust. Que as ovelhas sabem That que they isto é can follow. pastor aqui. Heavenly Father, Pai nosso, in the precious name of Jesus, no nome de Jesus, I anoint Flavino eu te unjo com and Lucy, óleo. his helpmate, that they will serve you faithfully. Que eles all the seguirão days of their os life, dias Lord God. das suas vidas. Lord, you know what Deus, it's like to be a shepherd. Você sabe. You know the responsibility of leading by example, Você sabe a responsabilidade. but if they do, Mas se eles, we know that you will bless se everything that eles they do. seguirem a tua chamada, eles And that serão the sheep will follow. abençoados. Let them do true to your word. Let them to honor you in everything that they do. Que eles honram a tua palavra. May the sheep know that they have a pastor here, a As shepherd that they ovelhas- can trust. Que as ovelhas sabem That que they isto é can follow. pastor aqui. Heavenly Father, Pai nosso, in the precious name of Jesus, no nome de Jesus, I anoint Flavino eu te unjo com and Lucy, óleo. his helpmate, that they will serve you faithfully. Que eles all the seguirão days of their os life, dias Lord das suas vidas. Lord, you know what Deus, it's like to be a shepherd. Você sabe. You know the responsibility of leading by example, Você sabe a responsabilidade. but if they do, Mas se eles, we know that you will bless se everything that eles they do. seguirem a tua chamada, eles And that serão the sheep will follow. abençoados. Let them do true to your word. Let them to honor you in everything that they do. Que eles honram a tua palavra. May the sheep know that they have a pastor here, a As shepherd that they ovelhas- can trust. Que as ovelhas sabem That que they isto é can follow. pastor aqui. Heavenly Father, Pai nosso, in the precious name of Jesus, no nome de Jesus, I anoint Flavino eu te unjo com and Lucy, óleo. his helpmate, that they will serve you faithfully. Que eles all the seguirão days of their os life, dias Lord God. das suas vidas. Lord, you know what Deus, it's like to be a shepherd. Você sabe. You know the responsibility of leading by example, Você sabe a responsabilidade. but if they do, Mas se eles, we know that you will bless se everything that eles they do. seguirem a tua chamada, eles And that serão the sheep will follow. abençoados. Let them do true to your word. Let them to honor you in everything that they do. Que eles honram a tua palavra. May the sheep know that they have a pastor here, a As shepherd that they ovelhas- can trust. Que as ovelhas sabem That que they isto é can follow. pastor aqui. Heavenly Father, Pai nosso, in the precious name of Jesus, no nome de Jesus, I anoint Flavino eu te unjo com and Lucy, óleo. his helpmate, that they will serve you faithfully. Que eles all the seguirão days of their os life, dias Lord God. das suas vidas. Lord, you know
what Deus, it's like to be a shepherd. você sabe. You know the responsibility of leading by example, Você sabe a responsabilidade. but if they do, Mas se eles, we know that you will bless se everything eles that they do. seguirem a tua chamada, eles And that the serão sheep will follow. abençoados. Let them be true to your word. Let them to honor you